quem escreveu a Bíblia Sagrada. Eis aí o grande milagre do nosso Deus, porque a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, começando em 1500 a.C. por Moisés, que escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, até o ano 90 depois de Cristo, totalizando cerca de 1600 anos. Então foram cerca de 40 autores em um período de 1600 anos. Começando por Gênesis, Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, começando por Gênesis. A Bíblia termina com o livro de Apocalipse. Entre os autores da Bíblia Sagrada, nós temos então, começando a Bíblia, ali em Gênesis, o 5 primeiros livros é Moisés. No Antigo Testamento são 39 livros. Na nossa Bíblia evangélica, também na Bíblia judaica, são 39 livros. Na Bíblia dos nossos irmãos católicos tem 7 livros a mais, mas que não muda o conteúdo e não muda o objetivo da Bíblia, porque o objetivo da Bíblia é mostrar ao homem que o homem errou, pecou, mas que Cristo, e que o nosso Deus, lá de antemão, porque Pedro escreve, Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, então de antemão, Deus já havia programado a nossa salvação, que é através do Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento, 39 livros, Novo Testamento, 27 livros, totalizando 66 livros. A palavra Bíblia vem do grego, que significa coleção de livros, mas quando ela está escrita com letra maiúscula, nós sabemos que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Paulo escreve, inclusive Paulo no Novo Testamento é o que tem mais escritos, porque ele tem 13 cartas escritas. E Paulo escreve em Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, dizendo: toda a Escritura é divinamente inspirada. Então a Escritura é divinamente inspirada. Foi escrita por homens, mas a inspiração veio do Espírito Santo. Por isso que quando alguém pega a Bíblia hoje, começa a ler em Gênesis e vai a Apocalipse, ele imagina com toda certeza que é apenas um livro. Não, isso aqui é um livro, não é uma coleção de livros, mas isso aqui é um livro só. Mas por quê? Porque ainda que foram 40 homens em um espaço de 1600 anos, mas o autor, o inspirador da Bíblia Sagrada é o próprio Deus, usando homens em épocas diferentes, como foi Moisés, reis como foi Davi e Salomão. Amós era um boieiro. Você veja bem, lá no Novo Testamento, os apóstolos de Cristo são chamados de indoutos, ou seja, não tem faculdades, não tem doutorado, mas Deus usou aqueles homens. De outro lado também, Deus usa Paulo, que tinha muitas faculdades, aprendeu aos pés de Gamaliel. Então Deus usa a todos os homens que dê lugar para que ele possa fazer a obra. Veja bem os contemporâneos, que foi o caso do profeta Daniel, Ezequiel e Jeremias. Eles eram contemporâneos. Um estava no palácio da Babilônia, ainda jovem, que era Daniel. O outro estava como cativo na Babilônia, que era Ezequiel. E o outro já era um senhor lá em Jerusalém, como era Jeremias. Então, olha o trabalhar de Deus. E hoje chega em nossas mãos a Bíblia Sagrada, para que nós possamos lê-la, entender e colocar em prática. Que o Senhor que trouxe a palavra dele até nós, que João escreve, no princípio era o verbo, no grego verbo, palavra, logos, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus é a palavra, Jesus é Deus, e que Jesus ilumine a cada um de nós para que possamos aprender a cada dia mais e recebermos a salvação, porque a salvação não está em placa de igreja, a salvação não está em denominações, a salvação está na Bíblia Sagrada. Você lendo a palavra do Senhor, o conteúdo da Bíblia principal, o Antigo Testamento aponta, vai nascer o Messias. O Novo Testamento aponta, nasceu o Messias, o Salvador. Então Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Seja abençoado você e sua família em Cristo.